Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 15. O pacto de Deus com Abraão, a preocupação de Abraão e a promessa divina do seu herdeiro. Ele sentiu falta do seu sucessor e teve medo do futuro. As batalhas vistas no capítulo anterior lhe trouxeram grandes preocupações. O pacto com Abraão, Gênesis 15, verso 1 a 16, foi promulgado sob o juramento divino de que Israel seria resgatado do Egito. Número 1, esse pacto foi o mais completo até aqueles dias, desde os tempos de Adão. O direito de entrar na terra. Melquisedeque era da descendência de Cã, de Jebus, capital dos cananeus. Era rei e sacerdote. Sua família era a família de reis. Ele optou pelo Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus único. Toda sua família e seus antepassados estavam debaixo de uma maldição, a maldição da impureza sexual. Mesmo assim, ele não aceitou esta maldição sobre a sua vida. Ele soube que Abraão tinha uma bênção, a de abençoar os que lhe abençoassem. Melquisedeque veio ao seu encontro para abençoar e ser abençoado. Naquele mesmo momento, Melquisedeque recebeu as bênçãos de Abraão, que foram maiores que as maldições de Noé. De onde vinha Abraão? Vinha de uma grande guerra, da qual saiu vitorioso. Das terras de Sodoma e Gomorra, onde Ló, seu sobrinho, morava. Letra A. Um cananeu abençoando a um hebreu, uma aparente contradição, se compararmos com a bênção e maldição de Noé, no capítulo 9, verso 24 e 25 de Gênesis. Melquisedeque agora tem bênção. Seu sacerdócio é tomado por Deus para estabelecer o trabalho universal de Cristo. Veja que bênção. Letra B. O sacerdócio real prometido a Israel já existia desde os dias antigos. Melquisedeque estava sendo o direito a Abraão no capítulo 14, para que pudesse oferecer sacrifícios com outra unção no capítulo 15. Se não participasse daquela nova unção, o construtor de altares estaria em sua tradição. Mas não com a bênção de Melquisedeque. Seu ministério seria restaurado e renovado para poder oferecer este tipo de sacrifício no capítulo 15. Neste seu altar é ampliado, fruto do encontro com Melquisedeque, tipo de Cristo, Hebreus 7. Letra C, os primogênitos. Somente os primogênitos podiam perpetuar o sacerdócio universal, já que qualquer povo podia oferecer holocaustos ao Deus Criador. A prova é que Melquisedeque, que não foi semita, era sacerdote universal. Seu sacerdócio não estava condicionado a um limite nacional. Letra D. Mas os primogênitos falharam. O propósito de Êxodo 19, 5 e 6 é guardado até Moisés. Neste tempo, Deus nacionaliza o sacerdócio e o limita em uma única nação. Levanta uma tribo em lugar de uma nação. Mas os levitas que haviam sido levantados em lugar dos primogênitos em Números 3 também falharam. Deus levanta nazireus como porta emergente. Os nazireus sustentam o propósito em Sansão, Samuel e João Batista. Os nazireus tomam conta do sacerdócio e, distante dos templos, oferecem sacrifícios de louvor. Redescobrem o sacerdócio de Melquisedeque. Nos dias de Samuel, com a função das escolas de profetas, os profetas e seus filhos
redescobrem a música na oração, adoração, os instrumentos musicais, o monte, a profecia ministrada, o vinho e o pão de Melquisedeque, os 3 cabritos de Abraão, do capítulo 15. Todos os nazireus foram fruto da impossibilidade. Suas mães eram estéreis. Seus filhos não eram parte do sistema comum de sacerdócio. Deus intervém e eles passaram pela prova e entraram pelas portas do ministério. Letra E. O capítulo 15 de Gênesis é o capítulo da segurança baseada na revelação. Como saberei que hei de herdá-la? Número 1. Tudo está ali no capítulo 15. O propósito do cativeiro: fortalecer, enriquecer e multiplicar o povo. Número 2. Deus não daria a terra assim, de qualquer maneira. Número 3. Tinham que valorizar o sangue do cordeiro. Número 4. A taça da ira dos inimigos não haveria de ser cheia até 400 anos depois. Deus é justo. Enquanto nossos inimigos enchem a taça com seu pecado, Deus nos prepara para vencer os gigantes, nos multiplica pela tribulação para herdarmos cada pedaço da nossa herança. Se Deus vê que não estamos preparados para tomar toda a terra, não a entregará até que tenhamos filhos fortes para tomar as fontes superiores e inferiores. Não sejam impacientes para com Deus. Esperem, pois Ele sabe o tempo em que seus filhos estarão fortes para entrarem e possuírem a terra que Ele já nos tem dado. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, manifestou-se a palavra do Senhor Jeová a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. As possibilidades precipitadas dos homens são vãs. O mordomo jamais será o seu herdeiro. Gênesis capítulo 15, verso 2. E disse Abrão: Senhor Deus, que me darás, visto que partirei sem herdeiros, e o herdeiro da minha casa é o mordomo Eliezer, o Damasceno? Agora Abrão dá esta sugestão: o herdeiro não pode ser o mordomo? Depois dirá: não poderá ser Ismael? A incredulidade apresenta opções mais fáceis, mas Deus tem propósitos com o fruto da fé, Isaque, e este não será substituído. Gênesis capítulo 15, verso 3. E disse mais a Abrão: Eis que a mim não me tens dado filhos, e eis que um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mordomo não pode ser herdeiro. Quem tem mente de mordomo não pode herdar nada do seu senhor. Deve definir-se como mordomo ou como herdeiro. Gênesis capítulo 15, verso 4. Eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. A justificativa de Abraão foi um fato quando ele ainda era Abrão. Deus aceitou a fé do Abrão, o pequeno Abrão. Gênesis capítulo 15, verso 5. E fê-lo ir fora, ele disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua semente. A justificação de Abraão aconteceu quando ele ainda era Abrão.
pois ele creu na promessa quando ainda era Abrão. Gênesis capítulo 15, verso 6. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor Jeová imputou-lhe isto como crédito de justiça. O sacrifício especial que servirá de base para todos os sacrifícios legais registrados em Levítico. O sacrifício de Cristo é prefigurado em todos os seus aspectos: morte, sepultamento e ressurreição. Na presença de toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 15, verso 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra como herança. Gênesis capítulo 15, verso 8. E perguntou-lhe Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como hei de herdá-la? O caminho da herança é o culto messiânico. Cristo no Calvário, com o testemunho da divindade, o pacto com Abrão, Gênesis 15, de 1 a 16, foi promulgado sob o juramento divino de que Israel seria resgatado do Egito. Número 1. Esse pacto foi o mais completo até aqueles dias desde os tempos de Adão. Número 2. Esse pacto prefigura o Calvário, pois revela a morte de Cristo e a sua ressurreição. Revela o tempo do ministério de Cristo, em obediência e sem pecado. A bezerra de 3 anos, Gênesis 15, 9, Deuteronômio 21, 4. Letra B, revela a fertilidade do ministério de Cristo através de seu discipulado. A cabra de 3 anos. Letra C, revela a obra substitutiva de Cristo na cruz em favor dos homens. Um carneiro de 3 anos, Gênesis 15, 9. Letra D, revela a oferta de Deus em favor do pobre e do rico. Uma rola e um pombinho, Levíticos 12, 6 a 12, Gênesis 15, 9. Gênesis capítulo 15, verso 9. E respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Número 3. Esse pacto revelava a entrega completa da vida de Cristo, os sacrifícios partidos pelo meio e o desafio contra a morte, com os pedaços um em frente ao outro. Com derramamento de sangue e água, Gênesis 15, 10. Número 4. Esse pacto revela a presença do Espírito Santo indivisível, com o seu ministério de unidade e de ressurreição. Mas as aves não partiu. Gênesis 15, 10, Efésios 4, do 1 ao 4. Número 4. Esse pacto revela a presença do Espírito Santo indivisível, com o seu ministério de unidade e de restauração. Mas as aves não partiu. Gênesis 15, 10, Efésios 4, do 1 ao 4. Gênesis 15, verso 10. E tomando-os, trouxe-lhe todos esses animais partidos pelo meio, e pôs uma parte deles em frente da outra parte. Mas as aves não partiu. A presença de Satanás para desanimá-lo na sua paixão, Salmos 22, 18, 68. Número 5. Esse pacto revela a luta travada por Cristo após a sua morte na cruz e a luta do Pai em seu favor. Ao afugentar os espíritos malignos que se manifestaram no Calvário, Abrão, porém, as enxotava. Gênesis 15, 11. Número 6.
Esse pacto revela a entrega do Espírito de Cristo ao Pai, pois o sono profundo de Abrão é uma prefiguração da morte de Cristo. Gênesis 15, 11. Número 6. Esse pacto revela a entrega do Espírito de Cristo ao Pai, pois o sono profundo de Abrão é uma prefiguração da morte de Cristo. Gênesis 15, 11. Gênesis 15, verso 11. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abrão as enxotava. Número 7. Esse pacto revela as 3 horas de escuridão que caiu sobre o Gólgota na ocasião da crucificação de Cristo. Gênesis 15, 12, Mateus 27, 45. E o grande espanto que veio sobre a alma de Cristo. Salmo 18, 22, 68. Número 8. Esse pacto completo foi precedido pela revelação do sacrifício de Cristo, pois o pacto somente foi estabelecido depois da visão, e esse pacto consistia na promessa de que Israel sairia do Egito com grande riqueza. Baseado nesse sacrifício, Deus jurou que tiraria Israel do Egito. Gênesis 15, verso 12. Vindo o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. O tempo da peregrinação no Egito será finalizado com riquezas. Gênesis 15, verso 13. E disse Abrão: saibás com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, e será oprimida na escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, verso 14. Mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, e depois sairão livres com grandes riquezas. Deus pagará o tempo da escravidão com os próprios bens dos escravocratas. Gênesis 15, verso 15. Tu, porém, irás em paz a teus pais, e em boa velhice serás sepultado. O tempo da escravidão da nação de Israel no Egito é profetizado. A prefiguração da morte e ressurreição de Cristo, o sol da justiça. A promessa final da terra, as bênçãos da 4ª geração. Número 1, Abraão. Número 2, Isaac. Número 3, Jacó e número 4, os filhos de Jacó. O direito de entrar na terra. Melquisedeque era da descendência de Cã, de Jebus, capital dos cananeus, era rei e sacerdote, sua família era a família de reis. Ele optou pelo Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus único. Toda a sua família e seus antepassados estavam debaixo de uma maldição, a maldição da impureza sexual. Mesmo assim, ele não aceitou esta maldição sobre a sua vida. Ele soube que Abraão tinha uma bênção, a de abençoar os que lhe abençoasse. Melquisedeque veio ao seu encontro para abençoar e ser abençoado. Naquele momento, Melquisedeque recebeu as bênçãos de Abraão, que foram maiores que as maldições de Noé. De onde vinha Abraão? Vinha de uma grande guerra, da qual saiu vitorioso, das terras de Sodoma e Gomorra, onde Ló, seu sobrinho, morava. Um cananeu abençoado, um cananeu abençoando a um hebreu, uma aparente contradição, se compararmos com a bênção e maldição de Noé, no capítulo 9, 24 e 25 de Gênesis. Melquisedeque agora tem, seu sacerdócio é tomado por Deus para estabelecer o trabalho universal de Cristo. Veja que bênção, o sacerdócio real
prometido a Israel já existia desde os dias antigos. Melquisedeque estava cedendo o direito a Abraão no capítulo 14, para que pudesse oferecer sacrifícios com outra unção no capítulo 15. Se não participasse daquela nova unção, o construtor de altares estaria em sua tradição, mas não com a bênção de Melquisedeque. Seu ministério seria restaurado e renovado para poder oferecer este tipo de sacrifício no capítulo 15. Neste capítulo 15, seu altar é ampliado, fruto do encontro com Melquisedeque, tipo de Cristo. Os primogênitos, somente os primogênitos podiam perpetuar o sacerdócio universal, já que qualquer povo podia oferecer holocaustos ao Deus Criador. A prova é que Melquisedeque, que não foi semita, era sacerdote universal. Seu sacerdócio não estava condicionado a um limite nacional, mas os primogênitos falharam. O propósito de Êxodo 19, 5 e 6 é guardado até Moisés. Neste tempo, Deus nacionaliza o sacerdócio e o limita em uma única nação. Levanta uma tribo em lugar de uma nação. Mas os levitas que haviam sido levantados em um lugar dos primogênitos em Números 3 também falharam. Deus levanta nazireus como porta emergente. Os nazireus sustentam o propósito de Sansão, Samuel e João Batista. Os nazireus tomam conta do sacerdócio e, distante dos templos, oferecem sacrifícios de louvor, redescobrem o sacerdócio de Melquisedeque. Nos dias de Samuel, com a fundação das escolas de profetas, os profetas e seus filhos redescobrem a música na oração, adoração, os instrumentos musicais, o monte, a profecia ministrada, o vinho e o pão de Melquisedeque, os 3 cabritos de Abraão do capítulo 15. Todos os nazireus foram fruto da impossibilidade de suas mães que eram estéreis. Seus filhos não eram parte do sistema comum de sacerdócio. Deus intervém e eles passaram pela prova e entraram pelas portas do ministério. O capítulo 15 de Gênesis é o capítulo da segurança baseada na revelação. Como saberei que hei de herdá-la? O propósito do cativeiro: fortalecer, enriquecer e multiplicar o povo. Deus não daria a terra assim, de qualquer maneira. Tinha que valorizar o sangue do cordeiro. A taça da ira dos inimigos não haveria de ser cheia até 400 anos depois. Deus é justo. Enquanto nossos inimigos enchem a taça com seu pecado, Deus nos prepara para vencer os gigantes. Nos multiplica pela tribulação para herdarmos a cada pedaço da nossa herança. Se Deus vê que não estamos preparados para tomar toda a terra, não a entregará até que tenhamos filhos fortes para tomar as fontes superiores e inferiores. Não sejam impacientes para com Deus, esperem, pois Ele sabe o tempo em que seus filhos estarão fortes para entrarem e possuírem a terra, que Ele já nos tem dado. Os cananeus ainda não tinham cometido o pecado para a morte, o pecado que enche o cálice. Gênesis capítulo 15, verso 16. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está completa. A presença de Deus no Calvário na hora da morte de Cristo, o sol se pôs. Número 8. Esse pacto completo foi precedido pela revelação do sacrifício de Cristo, pois o pacto somente foi estabelecido depois da visão. E esse pacto consistia na promessa de que Israel sairia do Egito com grande riqueza. Baseado nesse sacrifício, Deus jurou que tiraria Israel do Egito. Quando esse tempo chegou, baseado no pacto, ele lembrou do seu povo. Aquele pacto
Foi atestado pela presença de toda a divindade. O ancião de dias era fogo fumegante. O Verbo era sol da justiça que se pôs. E o Espírito Santo era a tocha de fogo que se revolvia entre os pedaços do sacrifício. Gênesis 15, 17. Pois o pacto em si foi feito após essa revelação. Gênesis 15, 18. Gênesis 15, verso 17. E quando o sol já estava posto e era escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades de carne. Quando o Senhor ordenou a Moisés e a Josué que destruísse ao fio da espada todos os cananeus, foi porque odiava aqueles povos, mas sim porque o tempo da sua misericórdia já havia chegado ao nível máximo. A maldade dos cananeus era algo indescritível. Gênesis 15, 16. Deus tem um cálice onde mede a injustiça de cada povo. Neste cálice ele mede a justiça e a injustiça de cada nação. Ele também tem uma balança onde mede a obra dos reis da terra. Daniel 5, 27. Não eram somente as nações cananeias que estavam sendo medidas. Israel também estava sendo medido como nação. Mateus 23, 32. Com a qual Deus seria muito mais restrito e rigoroso no juízo. Mateus 23, 14. Agora era tempo do juízo de Deus sobre as nações cananeias. Mais adiante chegaria o tempo da Síria, da Assíria, da Babilônia, da Média, da Pérsia e da Grécia, bem como chegará o tempo do juízo das atuais nações. Os amorreus tiveram grande oportunidade de mudar o curso da história. Abraão esteve no meio deles. Eles reconheceram o Deus verdadeiro nos dias de Abrão, Isaque e Jacó. Eles testemunharam a fama do Deus de Abraão. Ló foi o testemunho de Deus na casa dos cananeus, em Sodoma e Gomorra. Gênesis 13, verso 7. As nações cananeias herdaram de seus pais maus costumes que se tornaram em cultura entre eles. Número 1, o abuso sexual contra seus pais. Gênesis 9, 21, 22. Número 2, viviam sem ética alguma. Gênesis 9, 22. Número 3, comiam carne com o seu sangue. Gênesis 9, 4. Inauguravam cidades sacrificando as suas crianças. Número 4. Não honravam as famílias, nem a privacidade de seus pais, nem de seus irmãos. Levítico 18, 3. Número 5. Imitavam os modelos de cultos dos egípcios. Levítico 18, 3. 6. Número 6. Sexualmente não respeitavam os seus parentes. Levítico 18, 18. Número 7. Não respeitavam as mulheres nos dias de sua separação. Levítico 18, 19. Número 8. Sacrificavam seus filhos no fogo em cultos oferecidos a Moleque e a outros falsos deuses. Levíticos 18, 21. Número 9. Era natural o homem copular com a mulher de seu próximo. Levítico 18, 20. Número 9. A perversidade era natural nos seus dias. Levíticos 18, 22. Número 10. Eles amavam a bestialidade nos seus dias. Levítico 18, 22. Número 10. Eles amavam a bestialidade, ter relações com animais.
Levítico 18, 23. Estas eram algumas das causas porque Deus estava destruindo as nações cananeias ao fio da espada. Levítico 18, 24. Aleluia. Porque em todas estas coisas se contaminaram estas nações que eu lanço fora diante da vossa face. Josué estava sendo um instrumento de Deus para executar o juízo de Deus sobre aquele povo que havia abandonado completamente a Deus e que havia rejeitado todos os seus mandamentos, os quais foi-lhes outorgados desde os dias de seu pai Noé. Gênesis 9:18. Eles estavam presentes quando Deus fez pacto com Noé. Eles aprenderam a cultuar ao único Deus. Gênesis 29:20. Eles sabiam que Deus recebia o seu culto como cheiro suave. Gênesis 9:21. Eles sabiam que o suicídio foi proibido por Deus. Gênesis 9:5. Sabiam que o assassinato era um crime. Gênesis 9:6. Eles fizeram um pacto com Deus. Gênesis 9:9, 18. Eles sabiam que o arco celeste era um sinal do pacto feito entre Deus e eles. Gênesis 9:13. Eles sabiam que seriam amaldiçoados se atuassem na mesma irreverência e sem temor a Deus, como seu pai Cã. Com o objetivo de manter a família, equilibrar a justiça na terra, Josué estava estabelecendo a ética de Deus naquele lugar. Através de Israel, as famílias da terra que clamavam por um libertador seriam abençoadas. O pranto das famílias que a amavam, que ainda temiam, que não desejavam as injustiças sociais, estava acabando. A tremenda perversidade de que naqueles dias operavam com tamanha força estava chegando ao fim de seu domínio. Ao destruir homens e mulheres, jovens e crianças, salvava as crianças de um futuro terrível, dando-lhes a oportunidade, ainda na sua inocência, fazer parte do reino de Deus, deixando de ter um destino tão cruel ao escolherem as mesmas iniquidades de seus pais. O mesmo acontecia com Israel durante a história, até em tempos modernos, quando finalmente, depois de grave disciplina entre as nações, Deus devolveu a sua terra em 1944. O cálice de Deus também se encheu para Israel, mas agora era o tempo de Deus julgar os cananeus por causa das suas iniquidades, ao fio da espada. Estas eram as razões por que Deus estava dando as terras dos cananeus para Israel. Quando esse tempo chegou, baseado no pacto, ele lembrou do seu povo. Aquele pacto foi atestado pela presença de toda a divindade. O ancião de dias era o fogo fumegante, o verbo era o sol da justiça que se pôs, e o Espírito Santo era a tocha de fogo que se revolvia entre os pedaços do sacrifício. Gênesis 15:17. Pois o pacto em si foi feito após essa revelação. Gênesis 15:18. Gênesis capítulo 15, verso 18. E naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15:19. E o Queneu, que significa ferreiro, o Quenezeu,
descendente de caçador. O Cadimoneu, oriental, Gênesis 15, 20. O Eteu, Medo. O Ferezeu, os Refaíns, Gênesis 15, 21. O Amorreu, aquele que fala. O Cananeu, o Girgazeu, habitante do solo barrento. E o Jibuseu, lugar de debulhar.